sou Hugo Miranda e estou aqui mais uma vez para apresentar Por Detrás das Máscaras. Hoje tenho duas pessoas comigo à mesa que vamos degustar este vinho e alguns snacks que estão aqui conosco. Estas pessoas são tão especiais para mim, para este país e principalmente para as artes plásticas. Vamos falar de dois artistas que também são um casal, mas muito mais do que isso, têm feito algumas colaborações e as suas jornadas se cruzam na arte, na vida e em muitos outros caminhos. Sara Carneiro e Luís Santos, bem-vindo ao Por Trás das Máscaras. Tchim, tchim. É bom o vinho, não é? Interessante. Sara, vou começar contigo. Tu és uma pessoa muito especial. Principalmente para mim, porque eu acho que enquanto artista plástica e principalmente enquanto curadora, porque acho que os curadores têm esse papel de curar. Queres falar como é que começa o teu gosto pelas artes visuais e pelas belas artes? Quando é que começa esse bichinho? Eu acho que, para mim, eu acho que tive o mesmo percurso que para muitos artistas, que foi tipo pelo desenho, né? Quando és pequenino e começas a gostar de mexer coisas, fazer arts and crafts ou coisinhas assim. Mas depois, eu até entrar no secundário, eu tinha esta ideia que ia para design, porque eu achava que era onde havia emprego na área criativa do fazer. Até perceber que, se calhar, design tinha muita estrutura que eu não queria propriamente seguir. E então descobri um vídeo no secundário e fez-me motivar a ir para a multimédia em artes plásticas na faculdade. E só na faculdade é que eu percebi que, ok, há pessoas que são artistas, a sério. Acho que só aí é que um bocadinho a ficha caiu que isto é uma possibilidade, né? O que até parece que foi um bocado tarde na vida, mas foi um bocadinho uma descoberta ao longo do tempo, esta ideia de ser artista e de produzir trabalho, imagens, coisas, não é? E fazer exposições e criar experiências e, de certa forma, tornar isso o meu trabalho. Obviamente tentar ao máximo viver dele, mas acima de tudo não deixar esse lado criativo desaparecer e ficar só numa posição de trabalho, né? Daquele mais emprego que os pais gostam, né? Então para mim foi sempre uma descoberta até um bocadinho chegar onde estou e que ao mesmo tempo também ainda estou a descobrir como me posicionar como artista ou também qual é o tipo de artista que quero ser, principalmente com a minha relação com o vídeo e um bocadinho no cinema. Então, para além das artes plásticas, é isso também. Estou a tentar perceber que áreas é que realmente trazem o estímulo que eu preciso, né? Ou que eu quero transmitir, ou eu quero sentir. Obrigado. Luís, quando é que começa a surgir esse interesse pelos materiais com os quais trabalhas hoje? Sei lá, meu pai, se calhar era a minha maior influência, porque ele foi arquiteto de profissão toda a vida, mas o seu grande desejo sempre foi ser artista plástico e escritor, mas nunca conseguiu se formar nessa área e acho que a certo ponto da vida dele ele percebeu que tinha que tomar, uma atitude para tentar fazer a vida e acabou tirando a arquitetura, que era o mais próximo, e trabalhou nessa área e tudo bem. Mas acho que ele, de certa forma, sempre crescia a ver obras dele, a desenhar e essas coisas. Não foi uma coisa que ele me pressionou, mas foi uma coisa que eu sempre tive interesse. E no início eu queria ser arquiteto, porque ele era arquiteto, e então desenhava muito porque achava que os arquitetos desenham muito. E desenho, alguns. Mas acho que por aí no décimo eu comecei a perceber o que era trabalhar, e o que era a profissão de arquiteto e o que era encomendas, lidar com pessoas. E acho que o mundo em geral começou-me a frustrar e eu queria uma área mais solta, de certa forma, e foi que eu decidi que se calhar ia ser artista. E claro, eu tive apoio, né?
que é uma sorte muito grande, né? Agora tenho uma pergunta para os dois. Quando é que os vossos mundos se cruzam? Enquanto artistas, mas também nessa belíssima história de amor. Vai na faculdade, né? Então estudamos juntos, não no mesmo curso, porque eu tirei multimédia e tirou escultura, mas pronto, conhecemos na faculdade com amigos e é isso, né? Começamos a namorar e de certa forma, não diria trabalhar juntos nos mesmos projetos, mas vão acompanhar muito perto o processo um do outro e a partilhar-se dessas formas oficinas e o mesmo espaço criativo e obviamente muitas conversas, horas e horas e muito esse envolvimento muito um e o outro no apoio e como é que se diz, principalmente na parte de montar o trabalho, né? Também conceptualmente, mas também fisicamente, né? Então o Luís, por muitos anos, continua a ser tipo o meu apoio técnico em tudo, basicamente, que eu faço. Eu também sou ajudante dele quando ele precisa. Então fazemos muito esse trabalho de apoio da obra ou do trabalho um do outro, não é? Muito essa assessoria, não é? Luís, como foi esse encontro na Escola de Belas Artes? Como ela disse, né, se calhar convinha explicar, né, que eu fui estudar no Porto, depois de ter feito 1 ano e meio no ISARC, surgiu a oportunidade de ir para Portugal e fui estudar nas Belas Artes do Porto e conheci a Sara no primeiro ano, só que eu não me lembro bem da Sara. E a gente começou a dar mais no segundo ano e, sei lá, aconteceu, né? E a Sara estava em multimédia, que é uma área que abrange, nas artes plásticas, abrange, como é que eu explico de forma mais o vídeo, fotografia, sim, instalação, performance, né? Ela estava interessada em fazer algumas coisas mais físicas e aprender mais técnica. E a gente foi nas oficinas onde nós de escultura, que era de escultura, trabalhávamos e ela aprendeu, fez muitas obras lá, né? E pronto, e também ganhou a sua forma de trabalhar, tipo, eu não quero que se deixe enganar pelo tamanho e pela delicadeza dela, ela pega na rebarbadora, sabe trabalhar com tudo, Uau. todo material, desengrossadeira, serrar, ela fez sofá lá em casa, a mesa, que era praticamente ela que fez essas coisas e os trabalhos dela, né? Uau, interessante! Mas digam-me uma coisa, como é que vocês sentem, e eu sinto que o trabalho das artes plásticas é um trabalho que eu diria que é muito similar à literatura, um trabalho um pouco solitário. Acho que o artista plástico precisa do seu tempo, do seu encontro, da sua solitude para se encontrar. Como é que é para vocês partilhar o mesmo estúdio, partilhar a mesma casa, partilhar até os materiais, mas também partilhar as panelas e os copos, etc. Como é que é essa dinâmica? Se isso é tranquilo, se há momentos em que no estúdio cada um vai, se há timings, como é que é essa gestão destes dois mundos, diria? Por acaso, dizer se calhar só antes uma coisa que é interessante da nossa dinâmica em particular é que o Luís é uma pessoa muito prática, é uma pessoa que gosta muito de trabalhar com a parte técnica e a parte prática, e eu sou muito mais conceptual, gosto muito mais de estruturar os meus conceitos, as minhas ideias, pesquisa dos trabalhos, então acho que nós os dois nos apoiamos nos fortes. Eu às vezes se calhar desleixo um bocadinho mais na parte prática, onde ele depois ajuda-me a dar o suporte e vice-versa, não é? E eu acho que nós, pois não pode dizer, mas acho que o nosso espaço, apesar de ser comum, acho que nós conseguimos encontrar o nosso canto, mesmo sendo esse canto às vezes o mesmo espaço, vai quase como rotação de época, não é? Se ele está numa exposição, ele é que está, se calhar, mais em cheio, eu apoio a ele, ou pronto, ocupa outros espaços e vice-versa, não é? Acho que vamos tipo apoiando naquilo
que é prioridade também no momento, né? Mas nós conseguimos encontrar bem esse nosso cantinho e depois às vezes ainda hoje estou eu a editar lá dentro de casa, estou a vê-lo a soldar lá fora, de vez em quando saio e tudo bem, ele mostra-me como é que achas que está bem, achas que vou fazer assim, sei lá, depois eu volto a entrar, quando ele entra, e vê lá como é que está o vídeo, lá ficou bem o som, quer dizer, então é muito... Acho que toda a gente que trabalhou em estúdio comum, se calhar já conhece um bocadinho essa dinâmica, e eu acho que é uma dinâmica muito da nossa faculdade. Eu acho que nós, apesar de tudo, ainda continuamos a ser muito influenciados pela experiência que tivemos ou pelo modo de estar que tivemos na faculdade, não é? E que não era só como é que se diz? Entre nós os dois, era entre com todos os nossos colegas, não é? Cada um tínhamos estas salas grandes, né, de projeto e de estúdio. Então, esta dinâmica já foi uma coisa que foi tipo crescendo em nós, não é? Cada um no seu trabalho, mas depois tu vais mudando, vais vendo o que é que estão a fazer, vêm falar contigo, então estás a fazer o quê, não sei o quê, então... Quer dizer, é muito essa troca de ideias, né? Entre as pausas, não sei. Sim. E para ti? Para mim? Acho que ela explicou. Já explicou mais ou menos, sim, acho que é mais ou menos isso. E eu gostaria também de perceber-vos enquanto professores e como é que é este processo também de formar outros artistas visuais, com as escolas que vocês têm, com as vossas bagagens também, como é que é essa troca? Porque aí eu acho que é bem complexo. Eu costumo dizer, por exemplo, que há coisas que não se ensinam, como é que tu ensinas uma pessoa a criar? Então como é que é para vocês, fora do mundo das artes, mas olhando para a academia, como é que é para ti, Sara, como é que é para ti, Luís, perceber essa dinâmica dentro da academia? Nós temos, né, do Porto, acabados de ser formados para vir para o ISARC e começamos a dar desenho, eu e ela de multimédia. E nós viemos com essa ideia, nós viemos com essa coisa, ainda éramos estudantes, durante muitos anos, enquanto professores ainda éramos estudantes e tínhamos essa proximidade com essa ideia, essa experiência de ter sido estudante. E eu acho que estamos sempre a pensar, de certa forma, como muitos professores nos marcaram pela positiva e outros pela negativa. E nós tiramos dessa experiência fresca ainda para tentarmos ensinar alguma coisa, né, aos estudantes. Eu sinto que depois, se calhar, 6 anos é que eu começo-me a sentir como professor. Eu não sei o que faltava exatamente antes, acho que tinha toda a vontade, mas acho que faltava muita experiência, né? Muita prática. Mas eu acho que, sinceramente, cada vez gosto mais. Acho que é uma coisa bonita, né? Quando tu sentes que, sei lá, um certo método que tu vais criando e desenvolvendo e estudando e aperfeiçoando, finalmente começa a ter resultados, né? O que eu sinto é que nunca nos podemos esquecer, tentar com o tempo não esquecer essa nossa experiência de termos sido estudantes, né? Acho, não sei, deve ser como ser pai, eu não faço ideia como é que é, né? Mas quando a gente ainda é filho só, nós sentimos muita mais proximidade com essa experiência e se calhar quando viramos pais esquecemos de como é que foi, de certa maneira. Então, mas quando não sou pai de ninguém, eu tenho idade dos meus estudantes. Tentamos ser amigos, mas ter as coisas bem estruturadas. Eu acho que é muito bom tu teres um professor organizado que chega a horas, tem os planos bem, tem conhecimento da matéria e faz a sua parte e pronto, né? Sim, eu concordo com isso. Eu acho que nunca quis propriamente ser professora, até começar a ser. E também, para mim, foi uma descoberta bastante positiva. Eu acho que eu sempre gostei de acompanhar projetos de outras pessoas, mas nunca tinha me apercebido que podia transformar isso tipo,
nesse formato de ensinar ou de ser orientadora, não é? As minhas aulas são muito, viradas para esse acompanhamento individual. Então, cada aluno está a desenvolver um bocadinho o seu projeto, a sua ideia, e eu vou acompanhando individualmente, conceptualmente e na prática, os trabalhos. Então, eu gosto disso, de acompanhar o percurso de uma pessoa, mais do que só estar a debitar matéria. Não é? Eu acho que me interessa também essa parte criativa e construção também de identidade, não é? Da pessoa, do artista. Não é? Mas eu acho que é muito importante isso de estrutura. Eu sinto, e acho que com os anos também fui ficando um bocadinho mais exigente, e acho que isso também ajuda os alunos. Claro que eu acho que há pessoas para tudo, não é? Há pessoas que vão gostar se calhar mais de uma pessoa mais relaxada, que é assim mais tranquilo, outras vão gostar mais daquilo mais sério, mas eu acho que principalmente também no nosso contexto ajuda ainda mais tu teres um bocadinho mais de estrutura, principalmente para quem não tem tantas referências. Eu acho que quando tu já tens uma ideia do que é que são as artes, que já viste algumas exposições, já conheces alguns artistas, já fizeste algumas coisas, é mais fácil chegares num sítio e alguém dar-te, olha, faz isto, ou uma coisa mais livre e que tu és mais autónomo. Eu acho que quando estás a começar, que é o caso, possivelmente dos nossos alunos mais jovens, eu acho que eles precisam mais dessa guia, né? Dessas pequenas luzes, não é? Que vão direcionar, porque senão ficam muito perdidos, não é? Então eu acho que, pronto, aquilo que eu tento fazer é um bocadinho guiar os estudantes, principalmente mais no início, aos poucos vou largando, né? Mas a maneira como eu guio nunca é no sentido tipo, é por aqui, é mais no sentido, olha, tens estes vários caminhos, qual é que achas que faz sentido para ti, o que é que te interessa, não é? É também sempre propor questionamentos, eu acho que isso é muito importante porque as possibilidades nas áreas criativas são tipo infinitas, não é? E tu não queres tipo limitar a pessoa, pelo contrário, não é? Eu acho que isso há muitas discussões sobre o formato da academia, o que é que deve fazer, se vai tipo, se vai dar um espaço onde podes fazer o que quiseres, ou se vai te ensinar as regras ou né? Eu acho que é preciso, eu sinto que é preciso um bocadinho dos dois. Tu mostras as regras, mas também lhe dás espaço para a pessoa tipo explorar como quer, não é? Ou então dás esses exercícios que permitem a pessoa também ir-se conhecendo, porque ao fim eu acho que ser artista, tu estás a ser o que tu és como pessoa, não é? Tu estás a fazer a arte de outra pessoa, não é? Então eu acho que é preciso tu sozinho ir naquela viagem, né? Ou percorrer esse percurso. Então acho que. Não estou a falar muito. Não! Mas acho que é. Estamos aqui a ter uma grande aula, né? É sempre um privilégio. Mas eu gostava de perceber, principalmente da Sara, eu sinto que o teu trabalho é muito sobre colaborar com outros artistas e sinto que te desafias muitas vezes agora percebi, já vem dessa escola também, essa ideia de trabalhar com outras disciplinas artísticas, que acho que há muita mania hoje de segregarmos as coisas, tipo os artistas plásticos, as performances. Mas depois há um momento em que percebemos que as artes, eu acho que elas estão muito juntas, elas estão bem entrelaçadas umas com as outras. Como é que sentes que é esse processo de colaborar com outros artistas que não venham necessariamente da tua área? Por exemplo, agora começaste a fazer vídeo e filmes e vi um trabalho teu em que colaboras, por exemplo, com uma bailarina. Como é que é este contacto? E depois também gostava de perceber da Sara, que tem ideias para mim muito próprias. Acho que a tua criação, que acho bonito, os artistas que têm convicção daquilo que criam. Como é que se chega a esse lugar? Eu não diria que tenho convicção do que é a percepção que eu tenho. Bom, eu não me sinto assim a maior parte do tempo, na verdade. Não é que penso, eu acho que sei o que quero fazer ou aquilo que eu gostaria que fosse o resultado final, como se fosse percebido, ou aquilo que eu quero sentir com o trabalho,
Mas também tenho muita insegurança de se a maneira como estou a fazer é a maneira certa. Eu acho que colaborar com outras áreas, eu tive essa colaboração com a Adriana e foi muito enriquecedor, porque ela veio obviamente da arte, da parte da dança, da performance, que não é de todo o meu campo. Eu experimentei performance na faculdade e disse, foi bom, até um dia. Eu quero ver o dia fazer a performance, isto é interessante. Então eu vi na altura, decidi, não, isto não é o meu formato, eu gosto de backstage, eu gosto de levar a coisa já feita, eu não quero estar a fazer no momento. Eu acho que então estar com alguém que a prática é essa, não é? De performance, principalmente as questões que a Adriana também traz para a mesa são incríveis, a maneira como ela explora o corpo, a respiração, toda a filosofia que ela traz do trabalho dela. É super enriquecedor, não é? Eu acho que na nossa colaboração no filme Os Moinhos foi muito este casamento das duas áreas, né? Ela tentar trazer o melhor dela para a frente e eu também com a parte de vídeo perceber como é que eu posso captar a arte dela, né? A performance dela na melhor luz, né? Literalmente e metaforicamente. Mas eu acho que acho que há muito espaço para influência, não é? E eu acho que há muita inspiração a ser retirada de qualquer arte, não é? Eu acho que nós não vamos ver só escultura e pintura para ficarmos inspirados. Eu acho que há muito esse cruzamento e há muita beleza em encontrar também nestas outras áreas. E obviamente eu acho que ter este conhecimento ou aprender mais com alguém que pratica, né? Acho que é como tudo, né? Ter cultura sobre as coisas faz-te, obviamente, ter um olhar mais enriquecedor, não é? E faz-te valorizar também mais o que é que os outros fazem, não é? Então eu acho que acho que é importante, mas também digo que é importante colaborar com pessoas que sentes que as vossas visões estão em sintonia, que eu acho que isso, tive muita sorte nisso com a Adriana, mas acho que é muito importante isso, porque acho que isso é chave de uma boa colaboração, não é? É estarem a fazer o mesmo trabalho, andarem um bocadinho com o mesmo foco, na mesma direção, porque senão depois há os típicos conflitos, né? Em colaborações e etc. E tu, de certeza que deves ter muitas histórias. É histórias. Uma pessoa que vive quase desse tipo de colaboração, não é? Uma pessoa de teatro que tens que ter cenógrafo, luz, som, né? Sim. Então, eu acho que nós como artistas plásticos somos muito independentes, né? Nós queremos fazer tudo, né? Eu acho que agora passa a bola para o Luís como alguém que também quer fazer tudo, quase os próprios eu já ia mesmo, tenho aqui uma pergunta para o Luís que é, eu sinto que tu és, como dizemos cá em casa, um faz tudo. Contigo tudo é possível. Quais é que são os teus pontos de partida para a criação das tuas obras? Milhões. De onde é que começa? Sim, porque eu acho que vamos escrever um livro. Eu gosto muito. O Luís e as suas 1000 e tal obras. Eu gosto muito de fazer. Eu gosto de fazer coisas. Eu não consigo explicar. Eu estou a pensar. Mas como é que é esse processo? Eu fico a ver vídeos de YouTube, pessoas a construir casa, pessoa a fazer mesa, pessoa a fazer cadeira, pessoa a fazer uma prensa de gravura, pessoa a fazer não sei o quê. E aquilo que eu acho que eu consigo adaptar na minha coisa, que eu consigo construir, aquilo que acho que me é útil, eu retiro para mim de disciplina de trabalho, de técnica, do que for, mas acho que vibro muito com isso. Então, não sei, acho que é o meu pai de novo. Teu pai, tua grande referência. Meu pai jogava o quê? Toda semana, né? De boa. Chega fim de semana, tudo aquilo que está estragado em casa, ele vai arranjar. Então, se a canalização, ele está a fazer. Se é trabalho de pedreiro, coisas pequenas, nem coisas muito grandes, ele está a fazer. Se não sei, e nós passamos o fim de semana todo, vai buscar chave, não sei o quê, vou buscar a chave, não sei o quê, desde criança, quando eu nem sabia o que é chave de boca, chave de luneta, eu não sabia esses termos, eu só ia para o armazém, ficava assim. Depois meu pai começava a trabalhar às 8, não almoçava, até 18 horas, estamos a trabalhar. Tu também és assim, eu também, almoças? Eu sou um bocado assim.
Eu me desleixo mais nessa parte, então... mas pronto. Então, não sei, eu via meu pai a fazer essas coisas e acho que desde criança que nós mexemos em muita cena diferente, né? Não só maquinaria, ferramentas e também vi alguém a fazer e vi que era possível, né? De certa forma. Isso do meu pai, desde o meu avô também, quando ainda era vivo. Então, acho que quando cheguei na faculdade, eu acho que queria fazer qualquer coisa ligada a desenho, né? Mas depois havia pintura, escultura ou multimédia. Eu decidi ir para a escultura, porque não havia qualquer coisa ligada a desenho. Eu acho que sentia que pintura eu podia pintar. Não, mas na altura já tinha alguma... tinha mais noções. A escultura era mais desafiante das três, de certa forma, não é? Então, não sei, mas tu perguntaste sobre as obras em específico. Sim, então, quais são os teus pontos de partida? Tipo, se tu tens esses pontos, se vais descobrindo no processo... Tu vais ver, na faculdade eu fiz um trabalho sobre abrigo, a proposta era abrigo. Então, onde é que a gente se sente seguro, qual é o nosso abrigo que fosse. E eu fiz uma espécie de caixa de madeira, né? E o professor dizia, mas não sinto nada de africano aqui, né? De certa forma, onde é que está tipo, as tuas raízes, não é? E eu estava a dizer, eu vou me sentir abrigado onde eu estiver e encontrar as minhas pessoas, o meu meio, eu vou me sentir em casa, né? Mas quando eu voltei para Moçambique, essa questão me bateu muito. Eu estava a pensar, afinal, o que é arte africana? O que é escultura africana? O que é... é mais ou menos, sei lá, a escultura talhada que a gente conhece, mas também eu queria essa coisa do contemporâneo, essas... outro tipo de questões, outras influências que eu tinha. Então, eu senti que, de certa forma, persegui muito essa questão do tradicional e de estudar e realmente apanhar, ir buscar nas minhas origens, ir buscar tipo em literatura, o que fosse, na família, alguma coisa que me desse algum senso de não sei, estar a criar uma peça que fosse, vamos dizer, mais moçambicana. E sinto que, de certa forma, essa fase, acho que, de certa forma, depois já percebi que, vamos dizer, nas artes contemporâneas, não é que não possa ter uma base, né? Mas não sei, quase parece que é tudo, não é que é tudo válido, mas... Sim, perdi o meu fio de pensamento, mas eu voltei um bocadinho a trabalhar aquelas questões, trabalhava um bocadinho. Mas diz uma coisa, por exemplo, falavas agora dessa insistência que às vezes há, e eu próprio também sinto no meu trabalho isso, de se encontrar uma arte africana. Sentes que encontras essa arte, se discutes essa arte, se é um lugar que a gente quer falar sobre isso, que a gente não quer falar. Não, eu acho que sim. Eu acho que definitivamente sim. Novamente, depois de alguns anos, a coisa começa a interiorizar. Há todo um trabalho que a Sara fez dentro do trabalho dela, que foi dela estar a pensar nestas questões de ser uma mulher branca portuguesa, tendo em conta, né, o passado colonial. Sim. E ela quis explorar essas coisas. E esse trabalho também me ajudou a mim a desconstruir quem é que eu sou. Que sou descendente de portugueses da parte do meu pai e da parte da minha mãe também, mas também tem descendência moçambicana da minha mãe. E estas questões todas, de certa forma, então eu acho que, sei lá, ser moçambicano ou fazer uma peça que seja africana é muito mais complexo, que se calhar coisas que a gente pega mais facilmente da nossa cultura, né? Sim. Eu acho que hoje em dia, sei lá, nós somos moçambicanos, somos africanos e temos as nossas raízes africanas, mas também usamos iPhone, também temos TikTok, também temos Instagram, também conduzimos o nosso carro. Quer dizer,
E nós não podemos ignorar essa ligação, né? Entre roots, vamos dizer, entre roots e a internet. Sim. Estás a ver? Eu acho que é preciso beber dos dois. Casar os dois sim, mundos. casar os dois mundos. E é um trabalho complicado. Mas interessante. Sara, como é para ti, por exemplo, trabalhar estas questões que eu costumo dizer são dolorosas? Como é que é para ti levantar estes questionamentos que criam desconfortos? Eu pensava, vocês estavam agora a falar de Portugal, a primeira vez que eu, enquanto artista, tive de criar uma obra que era fora da minha linhagem de trabalho, foi em Portugal. E não sabíamos o que íamos criar, éramos um grupo de 3 bailarinos, performers, que tínhamos que criar uma obra em 2 semanas. E havia muito essa discussão. Eu dizia, os meus colegas diziam, não, e o que vais trabalhar as tuas questões LGBT, queer, porque isso tu já tens feito. E eu dizia, não, mas agora são 3 corpos diferentes, num contexto completamente diferente, e talvez é um momento bom, ótimo, para a gente pensar como o nosso corpo é percebido nesse espaço. Exatamente. Então, como é que é para ti, enquanto uma mulher branca, portuguesa, viver em Moçambique e dentro do trabalho discutir estes temas? Então isso obviamente interessa muito, e quem me conhece ou tem acompanhado o meu trabalho, eu tenho focado um bocadinho intensivamente na história colonial e no passado e nestas questões de identidade. Claro, concentrando sempre na minha identidade, porque eu acho que é um bocadinho daquilo que também, obviamente, tu como performer também trabalhas, é que os trabalhos são sempre autobiográficos, de certa forma. Não há a coisa de separar a arte do artista, não existe. Não existe. Tu não és imparcial, não é? E então eu também trabalho, ou também interessa-me, obviamente, focar naquilo que é um bocadinho a minha perspectiva. Eu acho que isso é muito importante, possivelmente na minha posição como mulher branca, perceber que eu tenho que ver a minha narrativa e não estar a contar a narrativa dos outros. Isso é aquela falácia gigante que toda a gente está a cair, não é? Essa apropriação, não é? De certa forma. Então, para mim tem sido um caminho muito interessante para percorrer esse mesmo desconforto que tu estás a dizer, não é? E eu acho que quando cheguei cá, foi claro, foi aquela coisa óbvia, né? Tu és branca, né? Tens a minoria racial, se calhar aqui, não é? E claro que eu, até ter vindo a Moçambique, nunca tinha sentido esse impacto, não é? Mas claro que, para além da minoria racial, é tipo, ok, essa minoria racial que já colonizou este país, por isso, wow, now deal with that. Então eu digo, ok, então há aqui uma bagagem política e histórica que eu sabia que existia, mas que Portugal, em Portugal está adormecida a narrativa colonial, não é? Já passou, é do passado, sei lá, já o mudar. Já passou, foi outro tempo. O que queres falar sobre isso? Então, O que queres falar sobre isso? Exato, e quando eu chego cá eu fico tipo, ok, não passou, afinal eu olho e consigo reconhecer padrões muito próximos, que é a realidade de onde eu cresci, e eu consigo, se calhar, identificar algumas dinâmicas tóxicas e que vêm desse legado colonial, não é? Então para mim foi um processo muito desconfortável, mas muito interessante para mim, porque eu também obviamente quero escavar estas questões difíceis e acabei um bocadinho arrastando o Luís para estas crises existenciais. E foi muito processo de ler muito e ter muitas discussões também desconfortáveis, também com família e amigos que não querem falar sobre isto, não é? Que não querem tipo assumir esta realidade, não é? Sejam tipo essas pessoas negros ou brancos ou mestiço, o que for. Acho que é mesmo um assunto ainda muito sensível, e isso só me faz, ou pelo menos no meu caso, no meu trabalho, só me fez ainda querer mais explorar, porque apercebi-me que há uma necessidade para esta conversa vir até ao mais ao de cima, não é? E obviamente eu não estou sozinha, e acho que neste momento há estas milhões de pessoas que querem ativamente falar e abrir estas discussões, e é
sacar tudo do armário, não é? E ver o que é que lá está. Mas ao mesmo tempo é isso, também acho das milhões de pessoas que não querem ficar desconfortáveis. Que não querem lidar com a realidade social, não é? Porque eu acho que não é só uma questão de falar do passado, e eu acho que é isso que eu também gosto destas questões, é que é interessante observar o passado colonial, como ele se desenvolveu, a história, tudo, mas é interessante perceber como ele ainda está presente, não é? E como ainda hoje nos afeta, não é? E nós, os três que somos dessa geração, que não nasceu nem na guerra, nem, né? E que mesmo assim continuamos a sentir as marcas. Exatamente, o trauma. Esta sombra, não é? Eu acho que isso é muito interessante também, um bocado um privilégio da nossa geração de já ter um bocadinho esta distância para não ser tão pessoal assim, mas pessoal o suficiente para te mexer as entranhas, não é? Eu acho que é muito estimulante estas discussões. eu acho que a gente devia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, porque eu realmente este processo criativo em Portugal, eu encontro-me muito nas tuas obras, no teu trabalho, porque foi muito doloroso. Foi a primeira vez que eu dizia, mas eu sempre trabalhei enquanto um artista queer. Eu sou negro e sou moçambicano e venho lá da África subsaariana, onde ninguém se lembra que existe alguma coisa lá. E ter essas reflexões naquele espaço foi tipo... E sentir essa resistência também, que às vezes acho que nos foi castrado, talvez esse lugar para falar. Vamos falar sobre isso. E tanto que eu dizia a algumas pessoas aqui em Moçambique, acho que vou trabalhar sobre neocolonialismo, colorismo, racismo. Então, mas queres falar mesmo sobre isso? Quer dizer, sim, acho que aqui encontrei o terreno fértil para encontrar... E em Portugal deve ser pior, não é? Sim. Eu, ativamente ainda nunca trabalhei sobre isto assim em Portugal. Mostrei algum trabalho lá, mas sempre não assim, como é que se diz, em produzir lá. Mas eu acho que apesar de algumas pessoas, claro, querem ter estas discussões, acho que lá as pessoas estão mesmo muito mais distantes, não é? E elas estão mesmo afastadas desta realidade, não é? E eu acho que tipo, a ti, como moçambicano, viajares para lá, é tipo o percurso inverso de eu a vir para cá, não é? Mas eu acho que é muito louco. E quem nunca saiu da Europa, principalmente pessoas brancas, nunca saíram da Europa, acho que elas não têm noção que existe um mundo para além da Europa, para além das fronteiras, daquela bolha. Daquela bolha. E eu acho que não se apercebem dos danos feitos. Eu acho que quando vim para cá, dói, né? Estamos a falar português aqui, a tantos milhares de quilómetros, eu fico tipo, mas como é que é possível? Estamos a falar português. It's crazy, e temos que falar muito bem português. Então, tipo, é muito louco para mim. Então, tipo, toda esta experiência que eu tive a crescer e todas estas coisas que para mim são familiares, ver neste contexto, de certa forma, distorcido ou adaptado, mas que eu sei que é com umas raízes muito forçadas, obviamente, é um bocadinho macabro de assistir, sabes? Estas, como é que se diz, os passeios em pedra e com os padrões, ficas tipo cringe um bocadinho, né? Tipo, que bom, tipo, aqui, né? É uma relação assim mesmo... É isso, é desconfortável, mas eu acho que é mesmo importante, não é? É mesmo importante, já está na altura de começarmos também a assumir, não é? Acima de tudo, acho que é importante falar, porque há de ser sempre uma conversa desconfortável, principalmente com pessoas com as quais tu estás a falar a primeira vez, mas é importante, é maninho importante. Não, tem que haver essa consciência do que é que aconteceu, não é? E tem que ser... É isso, tem que haver essa consciência, tem que ser claro o que é que aconteceu, não é essa coisa de branquear, não é? A história e dizer que foi o que foi, não é? E agora falamos todos português, e agora não sei o quê, já passou, quer dizer, não, acho que é preciso, haver uma noção real. E eu sinto que quando vim para cá, acho que foi essa a desilusão maior, foi tipo, ok, meu país não me preparou para isto, tipo, eu cresci a saber, mas não sabia, tipo, quer dizer, é essa sensação de
de traição quase, Sim. não é? Que é tipo, tu sabes que o passado colonial existe, mas tu não, houve isso, esconderem essa parte, quer dizer, violenta, não é? Da história. E eu acho que, claro, Moçambique, os moçambicanos conhecem muito mais a parte histórica, esta parte violenta, mas também, se calhar, mas já é o vosso trabalho, é de lidar com esse trauma que também está muito fechado lá, estamos a seguir a vida, não é? Mas também não se está a lidar o suficiente com o Acho que os artistas existem justamente para falar dos escombros, né? Daquelas coisas que ninguém quer falar. Eu tenho uma caixinha aqui para vocês que tem coisas maravilhosas. Ok. Vamos lá ver o que é. O que a produção preparou? Ok. Tem um bilhete aqui que tem algumas questões e temos. Aí entre estes shots que estão aqui na nossa tela. A pergunta é para os dois. Vou começar com a Sara. Não estou sempre a falar. Não, vou começar com o Luís agora. Exatamente. Se pudesses eliminar uma peça de arte da Sara, qual seria? Caso não aceites responder, os dois devem tomar um shot. Mas tanta discussão em casa. Eu estou aqui para arranjar problemas. Estou a pensar. São todas tão boas, não é? Tão fortes. Ai meu Deus, eu estou a adorar isso. Mas não me lembro, sei lá. Nem lembras de um trabalho meu. Não, eu lembro dos trabalhos teus, mas tipo, sei lá, eliminava uma coisa que eu sei que ela não gosta, qualquer coisa que tu pensas como cringe. Mas tem que ser uma peça Específica. exatamente. Eu não sei. E tens que falar dessa peça, qual é que seria? Acho que vamos ter que tomar os dois o shot. Se é all the way ou é só um golinho? É, todo shot. É o shot. Eu meio shot. Acho que pode ser. Vamos lá. Ok, wonderful. Tchim. Também? Também? Acho que vos vou acompanhar a solidariedade. É. Quer dizer, Produção, acho que vão ter que servir mais um bocado porque as perguntas não acabaram. Sara, se pudesse eliminar uma peça de arte de Luís, qual seria? Essa é a mesma pergunta. Não sei. Vai ter sempre tipo ao mesmo. Aquela tua pintura daquele cão que eu acho que a pintura com aquele. com a cabela do cão? Não. Tem aquela. Essa tá. Sim, não está connosco. Tá bom. Não sei. Acho que não está Por muito bem quê? resolvida. Fala-nos um pouco mais dessa obra. Eu agora estou curioso. Quero ir ver a obra. Não, sei lá. Tipo, isto é imensas culturas. Acho que aquela não. E eu sei, obviamente o contexto também foi feita muito à última da hora, então está um bocadinho assim torta e não está bem resolvida no geral. Foi daquelas peças que foi tipo um dia antes da montagem, ainda estamos a colar coisas, então eu lembro especialmente dela porque ela está assim um bocado tipo. Isso parece que não está finalizada, está assim meio. Tu consegues fazer melhor? Não sei se sim. Porque eu não atingo O olhar do curador, o olhar do curador. standard de qualidade. Temos uma outra pergunta Ok. para os dois. Ser artista em Moçambique ou ser professor e porquê? O que é que escolherias? Agora vou começar com Ou essa. um ou outro? Sim, ser artista em Moçambique ou ser professor em Moçambique. E porquê? Se não quiseres responder, o shot. Ok, então eu se calhar vou dizer que ser artista também não é ser artista em Moçambique, mas eu acho que é mais não é ser professor em Moçambique, like, no senso geográfico. Eu acho que conseguia ser artista noutros sítios do mundo, mas acho que ser professor aqui eu acho que é uma experiência mais relevante, ou eu sinto mais relevante, não é? Porque também não temos muita gente a ensinar artes, não é? Sim. Então, obviamente, eu acho que a oportunidade
de eu ter de estar a lidar com estas pessoas e eu ser a primeira pessoa a dizer, olha, isto é videoarte, ou isto é performance, eu acho que é um privilégio muito grande, é uma experiência mesmo, como é que se diz? Estou a faltar o termo. Gratificante, exatamente. Eu acho que sinto que vale a pena ser professor cá, porque sentes que estás mesmo a ter um impacto, não é só mais um professor, acho eu. Acho que sentes mais. Não vamos tomar o sol. Luís, ser artista ou ser professor em Moçambique? Eu vou dizer ser artista. Ser artista. Eu amo ser artista. Mas depois, as contas ficavam para pagar se eu fosse só artista. Dá tempo. Né? Mas daqui a uns anos, se calhar. Mas basicamente o que nos sustenta mais é ser professor. De vez em quando entra, né? Mas pronto, é isso. Mas eu escolhi ser artista. Porque eu, para mim era ser artista em qualquer sítio, em qualquer lado, até morrer. Obrigado. Ainda não acabou. Tenho aqui 2 imagens. Oh não, que vocês não buscar. Oh não te vejo, Vamos chegar para cá coisas difíceis. Uai, eu quero que vocês vejam a imagem e depois falem de como estavam nesse momento. Oh my god. Como se sentiam nessa época, nessa fase. Okay, this is kind of nice. Print screen. Vem comentários. Não. Mostrar? Não é preciso mostrar? Não. Foi a nossa primeira turma, né? Foi a nossa primeira turma. O que eu sinto olhar para esta imagem, quer dizer, é que eu não faço ideia do que eu estava a fazer. Eu me dá vontade de chamar esses alunos de novo e dizer, venham outra vez para a minha disciplina, está muito melhor agora. Tipo, na altura foi tipo um bocado caos, assim, a tentar tipo tudo novo, né? A darmos aulas, a estarmos em Moçambique, eu a estar principalmente em Moçambique. E foi uma experiência. Foi a primeira experiência com professores, não é? Eu acho que temos que agradecer esses já. Eu acho que eles foram muito nice, era o que eu ia dizer a seguir. Eles trataram-nos muito bem. Não estou a dizer que fomos muito maus, não fomos muito maus. Mas Nem fomos maus, acho eu. Mas podíamos ter sido melhor também. Sim. Eu senti que tu te conectaste muito mais à fotografia. Queres detalhar-nos como estavas nessa época? Como te sentias? Eu estou como estou em todas as fotos. Mas, sei lá, sabes quando dás aula um ano, outro ano, depois... São quase 6 anos a dar aula. Os alunos começam a Encontras alguns desses alunos em exposições sim. Aqui o Chaleca ainda falámos semana passada. O Ernesto também lá há tempo. O Ernesto. Uau. O Mac já não vejo há muito tempo. Mas eu sei ainda. Ainda lembro-se o nome de tudo. Eu sei Sim. Eles são ótimos professores. Sim, passou-se 6 anos e lembrou toda a gente. Só para ser ótimo. Porque nós não temos, pelo menos eu na minha disciplina não tenho uma relação distante com os estudantes. Né? Nós somos. É acompanhamento tipo. E não são muitos estudantes. Sim, não são muitos. Já foi um ano até foram 10. Foram 8. Era triste, faltavam 2 e depois eram 4 pessoas. Mas eu fico muito grata por estes alunos, acho que foi muito fixe, mas eu sinto também sou uma criança que eu acho que era mais nova que eles todos. Eu tinha 23 anos ou o quê? Uau! Então é tipo. Tenho esta outra imagem. Quero que fales dela. Esta é da nossa exposição juntos. A vossa colaboração, entretanto. Exposição que não teve nenhuma peça juntos. Foi não. Que é quando olho para mim e não me reconheço. Na Fundação Fernando Leite Couto. A Fundação foi muito fixe, porque isto foi o nosso 2º ano cá e nós mandávamos currículos por e-mail e a Fundação respondeu e falou connosco, né? E isso parece noutro cenário, noutro contexto, isso nunca irá acontecer. Então a Fundação foram os primeiros tipo, a abraçar-nos sem contexto prévio, né? Então foi eu, Landa Couto, deu-nos um grande push, né? Eu acho que ela foi espetacular na altura.
Destruí o meu busto que eu achei que era a peça que ias dizer que ias destruir. Passou por um segundo. Mas foi muito especial para nós, porque acho que foi a nossa grande exposição, assim, os dois. Sei lá, foi num espaço bom, sentiu-se, foi tipo um accomplishment. Como foi para ti essa exposição, Luís? Foi muito nice. Foi muito bom. Eu lembro da Yolanda veio me visitar na nossa clínica. Ela veio ver o trabalho 2 meses já. Não havia trabalho. Meu Deus. Não havia quase nada. A Sara estava a modelar o busto dela. Eu estava a modelar um outro busto. E algumas coisas. Depois esses 2 meses foram tipo. O que foram, né? Mas depois saiu. E foi muito agradável a montagem e tudo, não foi? Acho que também ajudou porque a sala não é muito grande e como éramos 2 também. Não, foi muito bem, foi na inauguração. Obrigado! Muito grato por vocês estarem aqui comigo e ter este momento fantástico e aceitar este convite e esta proposta. Em poucas palavras, Sara, que conselho deixarias para um artista plástico que está a começar a sua vida artística hoje, agora? Agora? Sei. Queres dizer o primeiro? Primeiro, estuda. Tipo, não interessa ser curso, não precisa de ser curso. Tens internet, para ter WhatsApp, para ter Facebook, vai para a internet, vai ver vídeos do YouTube, vai ver páginas do Wikipedia, procura artistas modernos, contemporâneos, o que for. Bebe. Lê tudo e mais alguma coisa que for possível, para estar bem, começares a criar a tua bagagem, né? De certa forma. E outra coisa, eu diria que cá em Moçambique, eu acho que tens que aprender inglês. A África do Sul está aqui ao lado e tem muitas possibilidades. Eu sei que nós não temos uma ligação muito direta, mas eu acho que o inglês abre many portas. É isso. Também para esse conhecimento. Exatamente. Porque senão, é isso. Essas 2 coisas. É isso. Olha os professores a falar agora. Sara, que conselho deixarias? Eu acho que diria algo semelhante, que vê muitas coisas mas vê para tu também construir o teu senso crítico. E é um bocadinho, às vezes que eu costumo dizer aos meus alunos, tu podes não saber o que queres, mas de certeza que sentes o que não queres. Eu acho que é tipo, costumo dizer, dar a referência de quando ouves uma música que gostas e clica imediatamente contigo, ou gostas, não é? E tu, como é que se diz? De certa forma, tenta fazer isso com artes plásticas, não é? Ou com aquilo que vês. E quando gostas de alguma coisa, ou quando não gostas, tenta perceber o que qualidade daquilo é que não te identificas ou te identificas com, não é? Acho que temos de estudar mais artistas não gostamos. Sim, porque eu acho que é para desenvolveres um bocadinho o teu olho, não é? Para tu perceberes tipo, em que direção tu queres, não é? Por isso tens de ser um bocadinho crítico, não é? E quando é crítico não é deitar os outros abaixo, mas é tipo, tu percebes, tipo, ok, isto interessa, mas não me interessa, ou quero explorar mais isto, ou gosto desta estética, ou gosto mais desta, não é? Eu acho que é para te começares a posicionar. Sim. Para não ser uma coisa só um acidente. Para ter um bocadinho mais de consciência para onde é que estás a mexer ou para onde é que queres ir. Muito grato, acho que são conselhos valiosíssimos. E estamos nesta casa que é o 16 Net, que também tem esta iniciativa de trazer talentos novos e artistas que estão a começar, então eu acho que é super, mas super poderoso. E é quase com um conselho raro de 2 artistas, professores. Essas coisinhas chatas que a gente tem que estar aqui a dizer, mas que vocês deixaram ficar nesta mesa. Quero vos agradecer imenso por aceitar este convite. Nós também agradecemos do fundo do coração. Acho que a casa tem-nos recebido sempre muito bem e sempre é um prazer falar contigo. Thank you. Obrigado. Obrigada, foi muito bom. Obrigado. E a Cru também, né? Sim. Sim, vamos para a Cru. E é assim que nós terminamos o nosso episódio hoje.
com Sara Carneiro e Luís Santos. Foi um momento fantástico. Mas nós vamos continuar a beber esta garrafa, que ainda deve ter mais um bocado. Por isso, convido-vos a convidarem Olhar Redundância. Convido-os a partilhar este vídeo com outros artistas, com outras pessoas, a acompanhar as páginas da 16 Neto e acompanhar este novo episódio do Por Detrás das Máscaras. Até para a semana e vemo-nos já já.